Então, a ideia, né, da nossa live, eu estava conversando com a Fê sobre isso ontem, né? Por que falar de aprendizados, né? E isso me inspirou, na verdade, que eu estou lendo esse livro aqui, né? Ó, O Jeito Sensacional. Harvard de Ser Feliz. E ele fala muito ele fala sobre a psicologia positiva, né? E a psicologia positiva, ela é isso, é enxergar é, o que a gente aprende com as coisas, como a gente aprende com as coisas que acontecem com a gente, como a gente reage com isso, né? Então eu pensei, esse momento que a gente está vivendo é um baita convite para isso, né? A gente pode refletir sobre isso o tempo inteiro. Então, por que não falar sobre isso, sobre esses nossos aprendizados, né? Então, algumas pessoas escreveram pra gente, então eu também vou falar alguns dos meus, a Fê vai compartilhar os dela. E vocês também aí participem, mandem aqui pra gente quais foram os maiores aprendizados de vocês nesse período, né? Pra gente poder falar sobre isso. E o ponto de é como transformar isso realmente em algo que seja positivo pra gente, que a gente não passe por isso tudo Em para vão. nada, né? Em vão, exatamente. E a ideia, então, dessa nossa live, a gente vai fazer 45 minutos por aí, então é para ser bem participativa mesmo, né, Fê? É uma conversa nossa, mas com a participação É, de todo mundo, né? a ideia é que vocês também tragam quais foram os seus aprendizados, né? Vamos compartilhar aqui uns com os outros aquilo que a gente pôde aprender e é tão importante nesse momento, né? E eu sumi. Você sumiu, daí acho que você trocou o lado da câmera. Como é possível? Ah, Ai, voltei. acho que Boa. você inverteu. Eu fui acenar aqui para as pessoas, aí deu, tá vendo? Deu ruim. Deu ruim. Ó, Então, um é, aprendizado é um desses, né? De a tecnologia. o quanto a gente teve que se adaptar a isso, né? E o quanto é uma coisa que a gente pode realmente levar, né? Por exemplo, os meus filhos aqui, o Theo fez 3 anos e a gente fez uma festinha aqui, e a gente ligou no Zoom para a família inteira, né? É Então, sensacional, você vê o quanto é sensacional. possível, né? É Exatamente. possível, assim, aí algumas pessoas falam assim, ah, tá tudo muito frio, né? Mas dá pra gente se conectar, embora a gente esteja afastados fisicamente, dá pra gente criar conexão com as pessoas virtualmente, né? É E verdade. existe essa possibilidade. Com certeza. E assim, uma coisa que também é importante, né, que a gente falar, Fê, que não são todos os dias que foram de aprendizado, né? Teve dia que foi angústia, tristeza, Sim, é, quando que isso tudo vai acabar, coisas que não estão no nosso controle, né? Então, tudo certo, tudo normal sentir isso. Inclusive, quando a vida estava normal, antes que era o normal, a gente se também tinha. sentir, né? Exatamente. Então, é bom deixar isso claro que não é aqui porque a gente trabalha com isso, que a gente está completamente imune a se sentir Sim, assim, né? Pelo contrário. Então, eu pelo menos, né, tive esses momentos assim difíceis, mas eu consegui, é, dos dias em que não foram isso, eu consegui extrair coisas muito boas, né? com Enxergar isso certeza. como um aprendizado e aí até trazer o conceito do mindset de crescimento, né? Quanto a gente usa as coisas, fracassos como um aprendizado, né? Sim, sim. Eu digo Muito bom. que a gente, né, vou falar assim por mim, né? Eu tô vivendo desde o início dessa quarentena o que eu chamo de uma montanha russa de emoções. Então, tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô tão bem, mas eu tive muitos aprendizados, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, né? E um dos grandes aprendizados no meu âmbito pessoal foi, desde o início, pensar em cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, emocional e espiritual, né? Que eu chamo das 4 grandes energias que eu acredito tomam como uma filosofia de vida. Antes mesmo da quarentena, eu já tinha essa filosofia de vida, mas se intensificou ainda mais, porque quando a gente não tem uma mente boa, né, quando a gente não tem uma saúde mental, o corpo,
as emoções, o espiritual, tudo degringola, né? Então, minha grande preocupação desde o início da pandemia, que sim, o maior aprendizado pessoal foi intensificar ainda mais os meus rituais nessas 4 energias. Ai, que interessante, Fê. Ai, que bom. Conta um, então, já. Nossa, Conta um. eu tenho toda uma rotininha, né? Assim, desde o início, apesar dos pesares, assim, as pessoas falam assim, ai, na quarentena eu não tô conseguindo acordar cedo. Nossa, eu tô com uma rotininha, assim, super regradinha, porque existe uma coisa também, né? A neurociência traz estudos que comprovam, por exemplo, que o nosso cérebro, quando ele não tem certeza do que vai acontecer, ele entra meio que, né, dá tilt no cérebro. Então, uma das coisas que eu fiz e falo para os meus clientes de coaching fazerem é eles manterem uma rotina. Então, desde o início da pandemia, eu mantive uma rotina. Então, eu acordo diariamente às 5:30 da manhã. Aí eu tenho lá meu ritual matinal, que é fazer, né, minha água com limão, né, eu falo que eu faço umas mandingas, né, glutamina, própolis, né? E aí eu sento e medito. Medito 15 Ah, minutos, 20 minutos diariamente. Depois eu faço uma leitura de alguma coisa, né? De algo que eu quero estudar, que eu quero aprender. E aí eu começo meu dia. Aí eu faço minha atividade física na sala. Eu tirei todos os móveis da sala, deixei a sala toda livre, tá tudo assim bom. encostado nas paredes, sabe? Tá horrível. Mas a gente não tá Ah, recebendo não tem. visita, né? Então É, isso não tem aí. problema. Então eu coloquei os móveis todos ali nas paredes, né? Nos cantos. E a gente deixou a sala livre, então eu faço uns alongamentos, faço alguns pezinhos, alguma coisa. E faz uns 2 meses, mais ou menos, que a gente alugou uma bicicleta também de spinning, então eu faço uma bikezinha. E aí eu começo meu dia, começo a trabalhar, né? Então eu me preocupo em ter esses cuidados, em cuidar, né, da minha energia física, mental, espiritual, enfim. E você? O Importantíssimo. que você tem É, feito? então, a primeira coisa que me vem à cabeça do principal aprendizado que eu tive, né, é dar valor ao que importa para mim, ao que eu valorizo. Então, e eu fiz isso, né, Fê, através de simplificar as coisas. Eu acho Ótimo. que muitos de nós aqui, a gente se deparou com uma nova realidade, por exemplo, da gente ter que cuidar da casa, coisa que dificilmente, assim, a gente tinha, esse cuidado que a gente precisou até agora, tanto de cuidados da casa, como preparar as nossas refeições, enfim. Sim. Então, a gente ficou com um monte de tarefas, de papéis, né? Então, eu nos primeiros dias, aquela crença da dona de casa, da mãe, da esposa bonitinha, ela caiu linda aqui. Então, eu tava brincando com os filhos, aí tava limpando a casa, Vou fazendo dar conta comida, de tudo. dar conta de tudo. E aí, um dia, né, não dá certo, né? Aí, um dia o corpo já não aguenta, a cabeça principalmente já não dá mais. Então eu aprendi, não tá bom desse jeito. O que que eu posso fazer sobre isso? Então simplifiquei de diversas formas, né? E aí isso me liberou tanta energia, porque a gente não percebe, mas vai muita energia nisso, né? Então eu consegui, por exemplo, ter uma energia e estar de fato entregue quando eu tô com os meus filhos, porque eu não tô preocupada olhando se o cantinho ali precisa arrumar, que aí a gente entra realmente nessa linha de Tem que raciocínio, fazer né? vistas grossas para algumas coisas, né? É Ah, isso, tá sujo? Deixa. é, É, exato. Então, assim, isso de dar valor ao que o que tem valor para mim, de verdade, sabe? legal. Então, isso foi bom porque eu, inclusive, descobri, assim, me dei conta de valores que eu não achava que eu tinha tão operantes, assim, na minha vida, né? Dá E um também, exemplo de um valor, por exemplo. família. Então, para mim, estar com a minha família, com meu marido, com os meus filhos, e de fato estar ali é inclusive uma forma de me reenergizar emocionalmente, né? Que também é dos pilares, né? Então, isso para mim foi uma coisa super importante. Me deu esse insight de avaliar minhas crenças e
Descobrir valores novos, sabe? E... Ai, ai, Oi, ai. Dê. Voltei. Voltou? Sim, voltou. Voltou. É, pois é, essas coisas aí, né, de É coisa de tecnologia. tecnologia. Se eu sumir, você me O meu grita de marido, novo. que é de tecnologia, tudo ele fala assim: desliga, liga de novo. Eu falo, não, na live Ah, não dá. não dá o quê? Daqui 15 minutos a gente volta. Mas voltou, tá tudo, né? Então eu acho que isso, para mim, isso foi um dos aprendizados e eu quero levar, né? De fato, eu já levo isso para conseguir, né? Porque são 120 dias já praticamente, né? 4 meses que a gente Exato. está nisso. E eu consegui lá no início perceber e ter uma constância nisso. Então isso me Legal. libertou. Me libertou de É isso, né? muita. A gente praticar o autoconhecimento, você conhecer os seus valores, começar a perceber que nas mínimas coisas a gente pode encontrar uma coisa positiva, pode ser feliz, pode encontrar uma alegria, né? Pode ressignificar o momento em que a gente está vivendo, né? O livro mesmo que você trouxe aí da psicologia positiva, né? É treinar o nosso cérebro a pensar de uma forma positiva. Não é ser poliana, mas é realmente enxergar o que de bom que a gente pode aprender com toda a circunstância e com toda a situação que a gente está vivendo, né? Eu também ressignifiquei várias coisas, comecei a perceber vários momentos assim simples, né, que me dão prazer e que no dia a dia talvez eu não tivesse me dado conta, né? E nesse momento é muito importante que a gente tenha em mente que a gente precisa viver um dia de cada vez, né? Eu sempre falo assim, aonde está a ansiedade? A ansiedade, ela está sempre que a gente está ou preocupado com algo que passou ou preocupado com algo que ainda está por vir. E a gente não tem a mínima ideia de como vão ser, Pois é, pois né, os é. próximos meses, enfim, a gente não tem nenhuma dessas respostas, né? Ninguém tem uma bola de cristal. Então, isso é normal, é natural que gere uma certa ansiedade, que as pessoas fiquem aí preocupadas, né? Então, um exercício que eu fiz para mim é exercitar o estado de presença. Porque no Hum, presente não tem ansiedade, né? Eu não tenho nenhuma preocupação com o futuro e nenhuma preocupação com o passado, quando eu de fato estou no presente, né? Que a gente chama da prática do mindfulness. muito mais. Então, é um exercício diário também. Eu mentalizo, ó, um dia de cada vez. Então, é Sim, hoje, né? é Claro, eu faço um isso. planejamento, mas eu faço planejamentos de mini metas, né? Eu faço Uhum. metas mais curtas, metas mais possíveis de serem previstas e planejadas, né? Fáceis de ser alcançadas, para que eu não fique sofrendo por antecipação por alguma situação, né? É. Faz Isso é sentido importante. para você? Faz super. E a gente, né? Nosso trabalho é coach, então Não é? a gente ajuda os nossos clientes a pensarem lá na frente, atingir metas. Como que a gente faz com isso, né, Fê? Então eu Pois costumo dizer para é. os meus assim: você tem uma meta, você tem planos, né, para o teu futuro, Uhum. mas faça o melhor que você pode hoje. Hoje. É isso, é estado de presença, faça o melhor que você pode hoje. De alguma forma isso vai estar conectado, isso tem efeito sempre lá na frente, né? Pois Então é. isso. Tem um comentário aqui bem legal da Deasa. No Ah, é da começo Andrea, também, é da Deia. Andréia, É a Deia. no começo também tentei dar conta de tudo. Lógico que não dei. Mas quando comecei a me desprender de algumas rotinas, voltei a fluir melhor com a minha própria energia e fazer as coisas para mim também. Ai, Excelente, é. importantíssimo, né? Eu falo assim, a gente não está vivendo na realidade um estilo de vida, né? Quem trabalha em casa, por exemplo, que está em home office, não é um home office comum. Porque no home office comum, nossos filhos estão na escola, a Uhum, gente não uhum, precisa fazer a nossa, né, limpeza de casa, comida, uhum. muitas vezes, enfim, às vezes sim, às vezes não, mas a gente, a gente teve que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Ficou tudo Foi. junto e misturado. E aí é isso, né? Então, assim, a gente quer dar conta de tudo, mas aí a gente tem que começar a trabalhar mesmo o nosso mindset, o nosso modelo mental, de Sim. que tá tudo bem não dar conta de tudo. É, E a quem gente não disse que a precisa gente. dar conta de tudo.
Pois é, pois é. Esse foi um grande aprendizado, né? Eu sou muito assim organizada, metódica, adoro. Eu tenho dois gatos, adoro a casa super, super limpinha. Então eu tinha uma faxineira toda semana, tal. E com o início da pandemia, né, faxineira, então eu ficava assim, angustiada que tinha que trabalhar, dar conta das coisas, fazer comida, passar Isso. aspirador. Comecei a fazer vista grossa pro pó que tá ali, pro pelo. E tá E tudo tá bem, tudo gente. bem. Vamos fazer as coisas serem mais fáceis, É, mais, mais leves, porque é de leveza que a gente está precisando nesse momento, é né? verdade. E a Andrea falou uma coisa muito boa aqui, fazer coisas para mim. Então, Isso, né, nisso, é sempre aquele conceito que a gente gosta de falar, tá no avião, a máscara cai, né? Põe você isso. primeiro para depois poder ajudar o outro. Então, às vezes a gente não tem muita ideia do impacto que como a gente está tendo no nosso entorno, na nossa família, a gente está 24 horas com as pessoas que moram aqui com a gente. Então, como eu quero fazer isso, né? Eu quero estar com uma energia boa e de alguma forma isso com certeza ajuda, né, nessa convivência. Então, isso é Isso importantíssimo faz muito fazer. sentido, né, Dê? Às vezes a gente quer tanto estar bem, né? A gente acaba esquecendo da gente estar bem. E quando a gente não está bem, a gente não dá o melhor da gente para as pessoas, Com né? Então, certeza. se a gente. Essa analogia que você fez com a máscara de oxigênio é sensacional, porque se eu não consigo, né, estar com a minha máscara de oxigênio, eu não vou conseguir ajudar quem está do meu lado. No dia a dia é a mesma coisa, né? Para que a gente esteja bem com a saúde mental, a gente precisa ter o autocuidado, a gente precisa olhar para si, quais são as nossas necessidades, quais são os nossos medos, nossos anseios, e acolher isso, né? E trazer a nossa vulnerabilidade, né? Para as Nossa. pessoas que estão à nossa volta, para filhos, marido, esposa, enfim, e pedir ajuda se precisar. E tá tudo Ah, bem, né? esse foi um outro aprendizado meu também. Eu a dizer, né, realmente, a não achar que o outro sabe o que tá aqui dentro. Porque o que tá aqui dentro tá aqui, nem eu muitas vezes entendo tudo. Então, né? Então, isso foi uma das coisas, aprender a verbalizar, dizer o que eu preciso, e aí isso sim, encarar a Isso, vulnerabilidade. Vou pedir ajuda. exato. Peraí, qual é o problema de eu pedir ajuda? Eu tenho que ser a super-heroína, o super-herói? Não, não tem. Não, não Ninguém botou esse precisa, papel pra gente. Não não precisa. precisa. Então, esse também foi um dos meus aprendizados, né? A partir do momento em que eu falo, eu dou inclusive a oportunidade do outro conhecer mais sobre mim, né? Exato, É, exato. e O Léo Toco, deve ser é seu meu irmão. Ele, irmão. ó, Léo, você precisa conversar com meu marido, pelo amor de Deus, porque ele ainda aprendeu a cozinhar. Aqui fizemos a divisão de tarefas, não sobrecarregou ninguém, ainda aprendi a cozinhar. Sensacional, Léo. Você tá vendo? Ó, quanta coisa positiva a gente pode tirar, né? Claro que Não é um é? momento horroroso, mas a gente Exato. pode tirar E, muita coisa positiva e no daqui. âmbito profissional, Andressa, você teve algum aprendizado? Ah, eu tive. Sabe que eu aprendi a me reinventar, Fê. Por um momento no início parecia que estava fechando, né, uma porta, assim, ai, todo mundo em casa, como é que eu vou trabalhar agora como coaching? Como é que eu vou atender as pessoas? Como é que eu vou conversar? E aí eu teve esse momento do sentir que tá tudo bem, faz parte do processo. E aí eu entendi que é um caminho que dá para fazer essas. Aqui, ó, a gente está conversando eu fiz vários atendimentos e comecei, por exemplo, no meu Instagram de verdade com conteúdos sobre esse nosso trabalho, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento. Então, sabe que é isso do se reinventar. Eu acho que para mim ficou muito claro isso, tentar enxergar além, né? É, para E mim você também, assim, eu também, né? precisei, nossa, total, total. E assim, confesso que algumas coisas não estão 100% ainda confortáveis, assim. Eu saí muito da minha zona de conforto.
O coaching eu já tinha o hábito de fazer online, né? Eu tenho alguns clientes, inclusive fora do Brasil, que fazem coaching comigo. Então, já era assim, eu já tinha um mindset super aberto de que isso funcionava e sempre deu muito certo. Só que quando começou, né, tudo isso, que as pessoas falaram assim, bom, agora vai ser tudo online. Eu falei assim, meu Deus, eu dou treinamento presencial, eu faço um trabalho de facilitação, né? Eu não é conteúdo só, é todo um trabalho de criação, em grupo, dinâmica, né? Team building. Falei, como é que eu vou fazer agora para me reinventar nesse mundo online que eu não conheço nada, né? E eu sou até um pouco resistente em alguns momentos para a tecnologia, né? E tenho que ressignificar isso. E aí fui fazer um monte de formação de facilitação online, já fiz 3 formações de facilitação online e já estou trabalhando com facilitação online, tem alguns clientes já que eu estou fazendo treinamentos online, mas é tudo muito novo ainda, então assim, é meio que eu estou descobrindo as coisas, eu estou aprendendo fazendo, né? Então, tudo agora é online, não tem nenhuma iniciativa, nenhum treinamento, nenhuma facilitação acontecendo presencialmente, né? Então, a gente usa plataformas como Zoom, Teams, e tá dando super certo. E cada dia que eu faço uma facilitação e dá certo, as pessoas gostam, elogiam, nossa, é sensacional. Agora, uma coisa que eu ainda não consegui assim, fazer com tanta desenvoltura é a gravação de vídeos, apesar de já ter feito algumas gravações de vídeo, inclusive tem aqui no meu Instagram alguns vídeos, né, que eu No teu gravei, YouTube falando também, né? no meu YouTube, do YouTube também, falando especificamente, né, para as áreas de RH, falando especificamente para as lideranças, ou eventualmente até falando para as pessoas, né, os líderes em geral dentro de uma organização. Confesso que fazer vídeo ainda é uma coisa que eu estou me adaptando, exige uma certa energia e um certo esforço para eu conseguir fazer. Não é uma coisa que eu sento, gravo e sai perfeito. Não, eu gravo umas 58 vezes o vídeo. Apago Até tudo. ficar. Não, e eu ainda tenho eu sou muito autocrítica, né? Então, autoexigente também. Então, assim, se eu não sair perfeito. Aí eu fico assim pensando, Fernanda, você vai editar esse vídeo, né? Tá tudo certo. E tá Não, tudo sair certo. perfeito do início ao fim. Não, e também, quando a gente tá lá no treinamento presencial, às vezes sai alguma coisa. Sai. E a gente fala, Mas a não, gente tem que. conserta lá na hora e É, sabe qual é a diferença, Dê? Que lá no treinamento presencial a gente tem, né, o feedback imediato das pessoas e a gente constrói conforme as coisas vão acontecendo, né? Quando você está no online, isso já fica um pouquinho mais restrito. Mas eu já estou aprendendo também a como fazer tudo isso. Então, assim, eu ressignifiquei uma série de coisas. Eu saí totalmente, eu sempre falo no meu treinamento de sair da zona do conforto, eu estou provando na pele o que é sair da o zona do que conforto é? e estou aprendendo a cada dia. Estou em vários grupos de consultores para que a gente tenha trocas de aprendizados. Então, aproveitar esse momento também para você ter grupos onde você possa discutir possibilidades, discutir aprendizados que você pode ter, o que você pode tirar de bom dessa situação, né? Porque se a gente ficar, né, no mindset fixo, que é olhar o lado ruim, olhar, né, tudo que tem de ruim, a gente começa a ensinar nossa mente a enxergar preto e branco. Né? Então, é claro, tem várias coisas ruins no momento em que a gente está vivendo. Mas em toda mudança, em toda situação, mesmo ruim, tem muita coisa que a gente pode tirar de aprendizado, tem muita coisa boa, né? Não tem uma Exato. mudança, quando eu olho para minha vida, né? Eu tô com 48 anos, quando eu olho para trás, tudo que eu já passei de grandes mudanças na minha vida, não tem uma sequer. Ainda que tenha sido a mais doída, a mais difícil, não tem uma sequer que eu não tenha aprendido muitas coisas. E é legal você falar isso dos mindsets, né? São dois, a gente fala muito disso, que são dois conceitos que fazem
é um conceito que faz muito sentido, né? Então, o mindset Uhum. fixo é aquela pessoa que ela acha que ela nasceu com aquela inteligência e é aquilo que ela vai ter para o resto da vida dela. Então, não acredita no esforço, para que eu vou estudar? Ou para que eu vou enxergar isso de uma forma diferente? Não, é assim, do Acredita que jeito as que é. pessoas nascem com um talento, né? E que talento não Isso, pode ser isso. desenvolvido. Exatamente. E são pessoas que, assim, evitam se desafiar, porque eu tenho, às vezes, vai que eu não consigo fazer aquilo e as pessoas vão me descobrir e aí vai me revelar. Então, esse mindset fixo, ele prende muitas vezes a Uhum. gente, né, nas situações. Claro que ele tem lados positivos, mas assim, os lados na questão de evolução, de crescimento, ele nos prende, né? E ao contrário do mindset de crescimento. Então, as pessoas que têm esse mindset acreditam no desenvolvimento da inteligência. Então, Isso. eu tenho, mas eu posso aprender muito mais. São as infinitas possibilidades, né? Então, Sim, com um pouco sim, com pouco ou muito, depende do treino, você pode aprender muitas coisas, né? A exato. gente vai ser o expert, mas vai saber, né? Eu gosto de É... comparar o mindset de crescimento com o que eu chamo de mindset Waze. O Waze do... Nossa, a gente nem usa, mais, O até esquece Waze, o olha só, Waze, o Waze né? do... Nem estou usando o Waze, mas olha só, o Waze, quando a gente erra o caminho, ele não, né, automaticamente ele não recalcula a rota. Ele não vira para a É, gente e fala assim, ô, mas de novo, Fernanda, você errou, não falei que você era não- para virar à direita, você virou à esquerda. Não, não é por aí. Ele rapidamente, pá, recalcula a rota. Então, eu gosto de explicar, né, o mindset de crescimento com o mindset Waze. O faz mindset de sentido. crescimento é aquele que rapidamente ele recalcula a rota, né? Então, assim, Nossa, precisamos verdade. neste momento recalcular a nossa rota, vamos embora, não adianta, não faz mal que era para a gente virar para a esquerda, agora a gente vai encontrar um outro caminho, né? Exatamente. Então, foi exatamente isso que veio à minha mente também quando começou a pandemia, quando eu precisei recalcular a rota, né? Fernanda, recalcula a rota e tá tudo certo. É aprendizado, né? É E aí a gente aprendizado, tem que assumir sim. o nosso protagonismo, né? Claro, Ah, incomoda, dói, é desconfortável? Demais, demais. Mas recalcula a rota. exatamente. E sabe que você falou isso de protagonismo, né? Eu li, acho que tem uns 2 dias, tem uma outra coach, a Ana Raia, ela escreve naquela revista Vida Simples. Ela Uhum, escreveu, é algo relacionado também à pandemia, mas eu até anotei aqui alguns trechos do que ela falou sobre isso, né? Disso de legal. aprendizado. A evolução pessoal, ela é uma escolha. Ela envolve um comprometimento, um processo e uma realização nossa, pessoal. Lembre-se, você está onde você se coloca. Hum, Experimente olhar para fora, mas também para dentro e para os lados. Permita-se questionar, refletir e sentir. Não tente pular etapas, porque isso é parte de um processo. Leva tempo e vale a pena. Respeite seu ritmo, mas coloque-se em movimento. nossa, Não é? sensacional, adorei, adorei. É Não isso é? mesmo, é isso mesmo. Disse Incrível. tudo, disse tudo. Eu Muito acho que é isso, legal. é se colocar em movimento e tá aberto aos aprendizados Exato. e dá para desenvolver. Se alguém aqui fala assim, esse mindset fixo aí tá bem parecido comigo, dá para Na desenvolver. verdade, nós todos temos os dois, né? Ah, isso é Na verdade. verdade, Depende nós dois do. temos os dois. Agora, claro que o mindset fixo, ele nos trava, né? Ele nos paralisa, ele faz com que a gente comece a enxergar tudo pelo lado ruim, eu não consigo, então ele interfere na autoconfiança, na autoestima, uma série de coisas. Eu não é possível, eu nunca vou conseguir aprender isso. Então, claro, dizendo isso para você, lógico que você nunca vai aprender a Uhum, fazer isso, né? com Enquanto toda que o certeza. mindset de crescimento, ele já joga para frente, né? Ele acredita sim que qualquer coisa que a gente se prontifica a aprender, desde que a gente coloque todo esforço e energia, a gente pode aprender sim. E claro que a gente pode aprender. Então,
é a gente tomar consciência de qual é o mindset que está falando. Eu falo que a gente sempre tem um Galvão Bueno na nossa cabeça, né? Então, o que o Galvão Bueno está Tá falando na sua falando. cabeça? Né? Tá falando o quê? Não, você não vai conseguir, não. É só a pessoa tem que nascer com esse talento. Isso está no mindset fixo. Ou se a sua vozinha interior está te dizendo, não, você vai conseguir. Coloca esforço, energia, dedica tempo, senta, estuda, aprende, que você vai conseguir. Né? Então, qual é a voz que você quer dar ouvido? A gente precisa se forçar a ter né, a querer ouvir as várias vozes que tem na nossa cabeça. Exatamente. Né? A gente A tem Patrícia também tanta. colocou aqui. Né? A Patrícia colocou aqui, eu adorei o que ela falou. Aprendi que eu não sou e não quero ser perfeita. Né? Eu estou em constante mudança. É isso, a gente está, né? Graças a Deus que a gente está mudando o tempo todo, né? A gente dorme e acorda uma pessoa diferente, a gente se renova a cada dia, a gente, né, o nosso próprio físico, o nosso próprio corpo, ele está em eterna transformação, nossas células, a nossa pele, né? Outro dia eu li, eu não lembro exatamente o tempo, mas não sei se é o tempo de um ano, mais ou menos, as nossas células da pele, elas se renovam completamente. Então, eu sou praticamente uma pessoa nova a cada... Eu não lembro se Interessante. são 12 meses ou um pouco mais, alguma coisa assim. Então, o nosso próprio corpo, ele está o tempo todo, né, se transformando, as nossas células, enfim. E o mundo que a gente está se transformando. E nós Isso. estamos longe de ser perfeitos. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para tirar alguma coisa, né, de conhecimento, de aprendizado. A gente buscar, né, o melhor que a gente pode ser, né? Eu gosto de pensar nisso, que no final dessa jornada lá, Andressa, em 2050, 2000, o que eu gostaria de dizer para mim hoje, para mim com 20 anos, com 15, né? Exato. É essa sensação de que eu caminhei. É isso, né? É um processo, ele leva tempo, mas é importante manter em movimento, sabe? Entender que a gente pode ser melhor, né? Que dá, a gente Perfeito. tem uma capacidade que muitas vezes a gente não se dá conta do que tem, de tudo que a gente tem dentro da gente, né? Então, é muito interessante. Ô, Fer, o Léo que fez Eu uma tenho. pergunta aqui, Ah, ó. diga. Como. Será que aparece aqui, ó? Ah, apareceu. Ah, Como. Legal, né? Como manter a nossa, eu nunca não motivação. sabia que existia esse Não recurso. é? Falei, da onde surgiu Tecnologia. essa parte? Tecnologia. É, como manter a Como? motivação Ah, dia após dia? O que você acha? então, motivação é um assunto bem extenso. A gente poderia fazer uma live sobre Ah, motivação. eu super top. Mas, bom, eu vou trazer o que eu acredito, tá? Não sei se vai fazer a Léo, né? É o Léo. Léo, se não fizer sentido para você, fala aqui, diz que não fez sentido, tá tudo certo. Eu acredito muito que a motivação é uma coisa intrínseca, é uma coisa que a gente tem dentro da gente, né? Lógico, diante de um cenário tão difícil que a gente está vendo, né? A gente está vendo uma situação caótica no mundo inteiro. É praticamente impossível a gente ficar 100% bem, né? Vendo que o mundo inteiro está passando por um problema como está passando. Porém, existem algumas coisas que você pode fazer para buscar a sua motivação intrínseca, né? A primeira dica que eu posso te dar, Léo, assim, é você ter muito claro o seu propósito, o seu porquê, né? O que te move, o que te motiva, por que você está vivo, qual é o legado, qual é a impressão digital que você quer deixar para as pessoas à sua volta. Então, ter um senso, um sentido, um propósito é muito importante para que a gente se motive. Né? Então, isso é o primeiro passo, na minha opinião, para que a gente tenha ali, né, um norte. Para que eu estou aqui? Né? O que está me movendo? Então, o propósito é a primeira coisa. A segunda coisa que eu posso te falar é você
ter muito claro quais são os seus valores, os seus principais valores, aquilo que é de fato importante para você. Você pode até fazer um exercício que é bem fácil. Procura no Google, depois que a gente terminar a live, valores universais. Você vai ter uma lista de valores e aí escolhe pelo menos 10 dessa lista. 10 valores que para você são os mais importantes. Aquele top 10, né? Você pode escolher mais. Escolhe 20, depois dos 20 você deixa 10. Vai fazendo por eliminatória, né? E aí depois, esses 10 é aquilo que você tem que todos os dias procurar ao máximo vivenciar, trazer para o seu dia a dia aqueles valores, né? A Andressa falou mesmo no início dessa live que um dos principais valores que você, né, tem é a sua família. E que você pôde, nesse momento, estando em casa, né, com a sua família mais próxima, viver de fato esse valor. Isso te reenergiza, isso te faz estar melhor, isso faz com que você tenha uma motivação, né? Essa é a minha visão. Não sei se faz sentido para você, Léo, mas acho que a Andressa também pode trazer alguma contribuição. Eu acredito muito nisso, que assim, a gente viver por um propósito, conectado ao nosso propósito, conectado aos nossos valores, isso faz com que mesmo essas coisas que acontecem no meio do caminho, elas sejam inclusive parte, que é isso que a gente está falando, desse aprendizado, que vai tornar ainda mais forte, mais conectado com o que a gente acredita, né? Então, mas aí eu penso que também, Feri, infelizmente, assim, quantos a gente consegue encontrar esse nosso propósito, né? E aí, assim, tá tudo bem, é um processo, esse negócio, essa questão de encontrar o sentido maior de eu estar aqui, isso às vezes pode ser que demore, porque é uma vida escondendo esse propósito em cima de camadas e camadas e armaduras, então encontrar lá, ele tá aqui dentro da gente, a gente só não consegue às vezes muito, Sim. Sabe um né, exercício que é acessar. legal, para quem ainda não consegue ter muito claro o seu propósito? Tem um exercício que eu sempre proponho para os meus clientes de coaching, quando a gente está nessa fase deles pensarem sobre o seu propósito. Eu gosto de dar a seguinte situação para os meus clientes. Pensa no seu aniversário de 100 anos. Pensa que você vai estar bem velhinho. E aí, nesse aniversário de 100 anos, você vai ter convidados, pessoas que passaram pela sua vida, sua família, amigos, pessoas que conviviam com você em várias comunidades, enfim. Não importa o nome das pessoas ou quem são as pessoas, é só para você imaginar a situação. E aí você vai imaginar que nesse aniversário de 100 anos, as pessoas elas vão fazer uma declaração, eles vão dar um depoimento sobre o que você representou para elas na vida delas. Então, aí nesse exercício, conforme você for imaginando que você gostaria que as pessoas falassem no seu aniversário de 100 anos, coloca no papel e vai escrevendo frase por frase, né? Ah, eu gostaria que a pessoa falasse isso, aquilo outro, etc, etc. Escreve tudo. Imagina as pessoas realmente falando, né? Faz como se fosse uma tela mental, né? Projeta uma tela de cinema, vê o seu aniversário de 100 anos acontecendo e imagina as pessoas ali falando ao seu respeito. É um caminho, né? Lógico que dali não vai sair o seu propósito, mas já é um caminho para você saber qual é o legado que você quer deixar nas pessoas, qual é a marca que você quer deixar nas pessoas. E de que forma? Como você vai ser lembrado. Então, para eu ser lembrado como uma pessoa que fez diferença na vida delas, o que eu preciso começar a fazer hoje para que eu faça diferença de fato para a Andressa, por exemplo? Né? Então é você aí começar a pensar um pouquinho, tá, e para ser essa pessoa, né, para que as pessoas digam isso de mim lá na frente, o que eu preciso começar a fazer hoje para que eu seja reconhecida como essa pessoa? Então é um caminho, é um caminho. Nossa, que ótimo exercício, Fê. Super bom. Mas Muito é legal, né? verdade. Viver a vida conectado a isso, a esse algo maior, né? Faz com Uhum. que as coisas
não sei se são mais leves, mas é isso do aprendizado, do transformar Exato. e nisso, né, como um crescimento. E a Léo, Dani aqui, O Ikigawa é um caminho também, né? O Ikigawa também é um ah, caminho para a gente pensar no propósito. Ah, ah, tem outro comentário aqui que eu vi também, né? A Daniele, ó, brinco com meu marido que a cada dia ele tem uma mulher nova. Olha que legal. Na mesma semana, né? Aliás, né? Tem uma nova mulher na mulher mesma da mulher. mesma mulher. Sempre que possível, estou me reinventando. É Também, isso, Dani. A é, gente precisa se reinventar, né? Aquilo que não tá bom, joga fora e vamos aprender a fazer diferente, vamos aprender a ser uma pessoa nova. Uma outra coisa que eu sempre penso, Dani, é assim: faça hoje 1% melhor do que ontem. Se hoje eu conseguir ser 1% uma pessoa melhor do que eu fui ontem, já está ótimo. Então a gente nem precisa pensar em grandes metas, né? Às vezes eu até falo isso para os meus clientes de coaching, às vezes eles falam assim, é, nossa, tem tanta coisa que eu preciso mudar, tanta coisa que eu preciso desenvolver. Eu falo assim, calma, é um passo de cada vez. Pense no 1% que você tem que ser melhor amanhã do que, né, 1% melhor hoje do que você foi hoje do ontem, que amanhã, né? do que foi ontem. Então, se hoje eu for 1% melhor em qualquer coisa, melhor do que eu fui ontem, tá ótimo, Ah, né? que incrível. É super Tem que perfeito, pensar olha, assim. é perfeito mesmo. A gente não é perfeito, gente. A gente tem um monte de defeito, a gente tem um monte de inseguranças, incertezas, né? E a gente precisa trazer mais leveza para o nosso dia a dia. A Com gente tem que certeza. parar de ser muito autocrítico, né? Essa vozinha, esse que você falou, O Galvão, Galvão Bueno, que fica aqui na nossa não é? cabeça, né? Um outro Oh, aprendizado que eu queria compartilhar também, né? Eu até coloquei aqui, é, que eu falei das 4 energias, né? Uma das coisas que eu mais me preocupo é em cuidar da minha inteligência emocional, né? Então eu tive nessa quarentena, eu tenho uma prática de ter um caderninho no meu criado mudo e eu anoto todas as emoções que eu tive ao longo do meu dia. Porque eu comecei a perceber que eram muitas emoções, às vezes, né? Tinha alguns dias que, ok, estava tudo certo, tinha alguns dias que eu vivia, né, o que eu falo da montanha-russa de emoções. Então eu anoto a minha emoção e do lado da emoção, o como eu reagi. Que é uma das táticas, né, para a gente adquirir mais inteligência emocional, né? Que é o primeiro pilar da inteligência emocional é a autoconsciência, ou seja, você perceber quando uma emoção acontece. Então, fazendo esse exercício de você anotar quais foram as emoções, primeiro você começa a trabalhar um exercício que a gente faz pouco, que é dar nome para as emoções, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo. A gente está sentindo, tem um certo desconforto. Ah, eu tô isso, tô aquilo. A gente dá um nome qualquer, mas a gente não sabe dar um nome para aquela emoção. Então, minha primeira preocupação assim é dar nome para as emoções. E aí, a partir do momento em que eu percebi essa emoção, eu vou perceber como que eu agi a partir dessa emoção, né? Que reação que eu tive, o que eu falei, como que eu agi, né? É um exercício bem legal também, que está me ajudando bastante. olha, isso eu nunca fiz. Ah, vou Ah, fazer. pois tente que é bem Olha, legal. ótimo. E eu acho que essa Gente, traz sensação aí falou. pra gente alguns outros aprendizados que vocês tiveram. Eu quero ouvir vocês. Quais foram os aprendizados que vocês tiveram recentemente? Conta aqui pra gente. Mas fala, Dê, desculpa, eu te cortei. Eu fiquei. Dê, Ah, agora eu voltei. voltou? Voltamos. Voltei. Você foi pro além e voltou. Fiquei em estátua. Que tá- Fica aí, fica Eu, aí. eu pedi aqui no meu Instagram ontem para as pessoas também já irem compartilhando algumas coisas, né? De coisas de aprendizados. Então apareceu o cozinhar também, aí o Léo tem mais gente no time.
O Eu autocuidado. também aprendi a cozinhar, depois eu conto. Ah, que bom! Passou na Vai, fase conta do o seu, pão conta o seu. também. Fazer pão. Não, não, não. Eu vou te contar o que eu aprendi. Tô adorando as minhas Ah, tentativas. quero saber. As pessoas falaram sobre cozinhar, sobre o autocuidado, que é um pouco do que a Andrea falou, né? A prática de meditação, me conectar com Uhum. pessoas mesmo distante, conseguir tempo para jantar com as minhas filhas. E Isso é esse para ótimo. mim não que eu não tenho controle sobre nada externo. Esse esse é um divisor de Olha, águas na vida. eu vi uma vez uma foto com um cara assim, andando numa, tipo um slackline, Sim, sabe? Uma corda, vai, sim, Macoy. se equilibrando. E aí a frase assim, o controle é imaginário, né? Então assim, aliás, a mudança, não, como é que era? Ixi, esqueci. Era alguma coisa que tinha um sentido de que a gente não tem o controle, né? De que o controle é uma coisa totalmente imaginária. Você não tem o controle sobre, né? E ainda mais as coisas que não dizem respeito a gente, né? São uma coisa externa. Essa Exato. situação, quando vai acabar? O que que vai liberar? O que que não vai? O Não, que eu faço? não. A gente não vai saber. Nem É quem isso. Aí vem sabe a não sabe ansiedade porque a exatamente. gente está lá na É, frente, né? isso. Ó, E toda é vez que vocês se notarem ansiosos, é outra dica. Toda vez que vocês se pegarem ansiosos, percebe que você deve estar ou preocupado com alguma coisa que passou ou com alguma coisa que está por vir. Porque no presente não tem ansiedade. Isso eu pratico muito, porque assim, eu fiz alguns cursos de meditação e um dos meus mestres de meditação, ele falava sempre isso. Então eu tenho isso para mim o tempo todo. Toda vez que eu me pego ansiosa, pronto, batata, comigo é sempre futuro, né? Eu tô sempre lá na frente, pensando na prevendo, frente. tentando prever. E aí, quando a gente está em estado mesmo meditativo, quando a gente está vivendo aqui o presente, quando a gente está exercitando o presente, não tem ansiedade. Incrível. Não tem. Não É tem. verdade. E aí a Então, gente se assim, conecta a isso, né? Uma das formas da respiração, né? Que seja, presta atenção só na isso. respiração, só nisso. Só isso. Sente o ar entrando, o caminho que ele faz e ele saindo. Sente, faz isso 10 vezes. E isso tá presente, né? Exato. Tem uma respiração Incrível. bem legal que eu gosto, que é a meditação quadrada, né? Você já ouviu falar na meditação quadrada? Imaginar um Hum, quadrado mesmo, um quadrado, né? Quatro lados. uhum, E aí você inspira contando até três, é um dos lados. Aí segura contando até três, é o outro lado. Expira contando até três e isso. segura contando até Segura. três. Então você vai imaginando um quadrado. Então, inspira, conta até três. Segura, conta até três. Expira, conta até três. Segura, conta até três. Faz isso aí 10 vezes, tá Uau! ótimo. De manhã e à noite. Olha, Toda vez que você. Aliás, toda vez que você se perceber ansioso, ansiosa, no é momento. é uma respiração bem legal. Porque esse é oxigênio o cérebro, oxigena todos os órgãos, enfim, tem toda uma E, explicação fisiológica mesmo para isso, né? isso é ótimo. E também essa coisa visual, né? Imagina realmente o quadrado. Isso é mais uma forma de te manter ali, É, né? Porque às vezes é é difícil. isso, da tensão, né? Vai, E aí também a questão da mente devagar é uma coisa também que a gente precisa. Toda vez que a gente está tentando meditar ou fazendo uma respiração e que a mente vai devagar, e vai, porque os pensamentos não param, o simples fato de você perceber que você está pensando e voltar a atenção para a sua respiração já é um exercício de presença, porque você só percebeu que você estava pensando porque você está presente. Então a gente tem que incrível. parar de julgar, ai, não posso pensar, não posso pensar. É que a gente está pensando mesmo, a gente tem que parar de julgar, né? E simplesmente agradece que aquele pensamento veio e aí foca de novo a sua atenção na respiração. Para de Uau. julgar, né?
Eu Exato. tenho. Aqui, eu A achei Rosângela ótimo. ela também A trouxe mo- a questão da prática da gratidão, que é Da importante, né? gratidão escutativa, é. A Lu virou professora, nós mães Ah, é, pois viramos é. professoras. A Fala a verdade, Helena, nessa jornada de filho, estudar, fazer comida. Ai, gente, não, não é muita coisa. brinquedo. Aí, a Helena aqui do Amor Dose Tripla, tem um nome universal para emoções de uma mãe? Tem, amiga. Hormônios. Você, grávida, tem nome. Tem Hormônios, meu nome. bem. É assim. Ave Maria, nem me fale em hormônio, nem me fale em hormônio. Sempre achei, É desafio a nosso da Andrea vida. também. Sempre achei que eu era agitada e ansiosa. E o fato de ter que ficar em casa me fez apreciar cada vez mais uma alimentação saudável, minha prática de exercícios, decorar a casa com flores. Ai, que Que delícia! lindo. Olha aí, olha, é isso, a gente começar a aprender a perceber e a cultivar as pequenas coisas que nos dão prazer, né? Às vezes a gente descobre uma coisa que a gente gostava de fazer e falava assim, nossa, sabe uma coisa eu falei, né, que eu ia falar, compartilhar, que eu aprendi a Dessa. cozinhar É. também. Eu tô É. cozinhando, tô me aventurando na cozinha e até tô gostando, né? E uma outra coisa Olha. também que às vezes eu me pego fazendo, eu comprei um livro de gravuras para pintar e eu Ah, comprei lápis de cor. Eu adoro sentar e e fica. colocar aquele. Eu me sinto uma criança, né? Colocar o lápis de cor ali na mesa e ficar escolhendo as corzinhas e pintando. Gente, que coisa mais gostosa. Ai. Então, e Ó, é uma outra. forma de atenção plena, né? É isso, é fazer Isso! uma coisa. É aquela coisa que eu tô Exato, fazendo, né? exato, exato. Ah, Aqui, apareceu a mesma pergunta, né? quando eu iniciei a meditação. A Dani falando, quando eu iniciei a meditação quadrada, tinha falta de ar de tão acelerada que tava. Ó, Ah, então né? aí faz a respiração simples. Tem pessoas que não gostam dessa respiração que segura, porque acaba sentindo um desconforto. Aí simplesmente respira como você. Eu tenho feito, às vezes, às 6 da manhã, a meditação com o Ah, o Tadashi Kadomoto. Tadashi. Tem uma Sim. coisa que ele fala muito durante a meditação, que agora eu vou dizer, né, qual que era o nome da pessoa que perguntou? A A Dani, Dani. Daniele. É. Dani, respira da forma mais amorosa possível. É isso. Que lindo isso, né? Simples assim, respirar da forma mais amorosa possível. Então, se não é confortável, respira da forma que for mais confortável, né? Do que A for Patrícia possível, né? também, É não criar verdade. expectativas sobre os outros. Futuro me ajudou a manter a presença. É isso. Quando a gente está no presente, não tem ansiedade. Se a gente está ansioso, a gente está sofrendo por algo que passou, ou a gente está ansioso por algo que vai vir. A Andrea também falou do reiki. Gente, reiki é maravilhoso. Eu sou reikiana também. Fazer a autoaplicação do reiki, ou até aplicar o reiki em outras pessoas, também vai estar te ajudando também a receber a Porque energia, né? passa, né? Passa pela gente, né? Exato, exato, exato. Que mais, gente, que vocês têm aprendido e que vocês fazem? Ai, que Olha que incrível. legal. Muito boa essa Ah, troca. E eu ó, assim. tá 7h56, Fê. Ah, gente, voou! E isso porque a Voou! gente falou que ia fazer uma live curtinha. 40, 45 minutos, Fazer uma né? 30 minutos, né? Não, que É, delícia, que que delícia. Nossa, é um delícia, que assunto troca super gostoso. gostosa. É, é. É. E é Mas, isso, ó, né? A gente falar da vida como ela é, né, É, assim, é perfeitamente natural, normal. Estamos todos aprendendo, estamos todos no mesmo barco, juntos. e é E importante nos mantermos em movimento, né? Aqui lembrando do texto sempre, esse da Ana, né? Nos sempre, manter em sempre, movimento. exato, porque o que nos paralisa é o medo, né? É a ansiedade, isso nos paralisa. Então, quanto Preocupação. mais no presente a gente tiver,
mais a gente vai conseguir, inclusive, nos colocar em movimento. Ah, que ótimo. Muito bom. Ah, que Então, delícia! ai, obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada a todos. Obrigadíssima, Fê. Eu Você que com agradeço. certeza mudou muitas vidas aqui com as tuas Ah, ideias. espero. Espero ter Muito obrigada. contribuído de alguma forma. Com certeza. Para mim contribuiu muito. Não tenho dúvida de que para todos que vão ver também. Muito obrigada. Eu que Se agradeço, gente. Muito cuidem. obrigada também. Tenham Deixa uma boa gravada a noite. live. Vou deixar gravada e assistam, ó, fui ler o comentário e falar, assistam sempre que achar necessário. E é isso, nos manter em movimento e tentar enxergar sempre um aprendizado nas coisas que acontecem com a gente. É isso. Muito bom. Um beijo. Beijo, Beijo. Dê. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.